Lembrando a você que os crentes também estão condenados. Você pode perceber que todos eles, inclusive você, vive no engano, engano da condenação. Ganhar o mundo inteiro em quê? O mundo inteiro do engano? É isso? O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A alma já está perdida, rapaz. Não adianta, vai descer todo mundo à sepultura, vai morrer a alma e o corpo. Agora, o entendimento de uma mente perfeita, essa é eterna. Vamos falar aí das crendices. Como que é seu Deus, o Deus que você criou na sua cabeça aí? Fala comigo como que ele é. Ele é um Deus à tua imagem, conforme a tua semelhança? Porque você criou o seu Deus conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Por isso que você está nessa onda aí. Com medo de pecar. Logicamente que você está pecando. Você está no engano. No mesmo engano das religiões. Porque você veio de lá, mas trouxe esse engano juntamente com você. De aceitar Jesus e permanecer até a morte. Senão perde a salvação. Permanecer até o fim. Já pensou o indivíduo permanecer até o fim no engano? No engano das religiões? Eu não acho muito diferente, não. Para mim, você sendo um cristão é igual aos outros. Não faz diferença nenhuma. Aceitaram Jesus, porque até o momento em que foi aceitar o Jesus, negava. Por isso eu digo e afirmo, é bater o martelo. Bater o martelo. Porque não é aceitar, é não negar. Eu, por exemplo, eu não aceito Jesus, não é porque me oferecem um Jesus horrível. Esse Jesus dos cristãos. Aliás, o Deus do Antigo Testamento, né? Que fazia muitas atrocidades com os seres. Agora, se você perguntar, Enoque, você aceita Jesus? Aceito. Aceito Jesus perfeitamente como está lá escrito na Bíblia. Jesus histórico. O Jesus histórico. Agora, o Jesus mesmo, ressuscitado de entre os mortos, esse é outra coisa. É só apresentar ele que eu estou aceitando. Pelo menos que se não apresentar ele, pelo menos apresenta as obras que ele mandou fazer. Começando logo ressuscitando os mortos. E você está colocando o ateu no bolso? Por que que os religiosos cristãos, eles são colocados no bolso? Porque vivem no engano. Agora, não é porque você disse ter largado o engano que você saiu dele, não. Se você olhar pelo jeito dos cristãos, se aquilo é uma realidade mesmo que tu quer que eu aceite, você está em dívida. Você fala que o dízimo não é adequado para o Novo Testamento, mas eu não sou contra quem dá o dízimo, não. Se dá, e dá com alegria. O problema é que dá pelo engano. Você conseguiu entender ou não? Você já deu muito ou não? O que eu sei poderia não ter tanta importância, né? Mas, segundo você já está falando aí, do seu Deus, da forma que você criou o seu Deus, se ele já sabe se eu vou ser salvo ou não, não adianta eu querer questionar. O que for, o que ele já sabe, já tá bom. Não é assim que seu Deus pensa? Fazendo o quê? Você, porque não é seu dom.
Quer dizer que você é um Deus que não tem dom. Meu nobre, preste atenção. Essa pobreza de dom aí não existe não. Entendeu? Não vai cavar não para tu ver. Cavar água na pedra. Porque o dom é, segundo o seu Deus, o seu Senhor, ele dá o dom, porque eu não acredito nada disso não, que existe um Deus aí dando dom para um, espalhando segundo a medida da fé de cada um. Eu não acredito nisso não, porque se eu acreditasse, eu seria o Deus de vocês tudinho aí, ó, de vocês cristãos humanos, seres viventes. Por isso que eu não creio. É o que é e acabou. E esse dom aí que vocês dizem que uns têm, outros não têm, é tudo conversa fiada. Cada um na sua missão, cada um tem o que mereceu, o que merece. Esse negócio aí dos dons ser distribuído aí na medida de cada um, não é comigo não. Só se for contra o seu Deus. Porque a teologia reversa, que eu saiba, é falar a verdade, sem dogmas. Isso que é a teologia reversa. Agora, para ser cristão e viver com medo a vida toda, achando que vai ganhar salvação depois de morto, isso aí que é a teologia. A teologia do seu Deus, né? Porque você criou um Deus e essa teologia que eu falo, que é a reversa dos religiosos cristãos, que fala que é salvo porque ficou com medo de ir para o inferno. Aí aceitou o seu Jesus, né? Ou seu Jesus como Salvador por conta do medo. Não porque ele é Deus, não porque ele é bom, não porque ele é maravilhoso, não porque ele veio destinado a morrer. Aliás, até os crentes falam, né, que ele veio destinado a morrer pelos cristãos, para salvar a alma dos cristãos. Só que não salvou. Salvou? Porque pelo que eu sei do seu testemunho, você nega que está salvo. Só vai ter o direito da salvação se permanecer até o fim. Vai morrer no engano. Salvação do engano. Só depois da morte. E olha que se chegar lá enganado, vai ser um problema, hein? Ah, eu fui enganado, tu me enganou. É, e ele disse mesmo: vou enviar um espírito do engano para que eles não creiam na verdade. Pois é. Por isso que você vive cheio de espíritos imundos te circulando. Porque é outro engano isso aí, dizer que existe outros espíritos. Nada, é um espírito só. A vida ela é uma só. Por isso que vocês aí, cristãos, vivem na esperança da vinda do Senhor de vocês, o Jesus de Nazaré. Porque vocês esperam, vive sem ele. Diz que tem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo está mostrando outra coisa.
Está mostrando vocês aí, cristãos, religiosos, pastores, líderes religiosos, né? Papa, padre, seja lá qual for da religião, tudo no engano. A vida não tem nada a ver com essas ideias do homem. Não cria para você imagem, nem do que está no céu, nem do que está na terra, nem embaixo da terra. Não cria essas imagens na tua mente, não, porque senão tu vai para o túmulo levando elas. Até que a Bíblia diz que Jesus é espírito e convém que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, pois é, você tem que adorar um Jesus. Por quê? Porque se você soubesse que ele estivesse dentro de você, já tivesse vindo, você ia se adorar. Você ia ser seu próprio ídolo. Pois é, esse espírito que você diz que você tem aí, foi exatamente aquele espírito enviado para você se manter no engano, ou te manter no engano, para você não crer na verdade. E você não crê mesmo. É isso que é ser ateu. Não crê em nada. E ainda prega mentira. Se você não prega mentira e diz que prega a palavra, vai lá, pega lá a palavra, explana ela aqui. É, o que está escrito lá, tanto no Velho como no Novo, nas cartas de Paulo, lá, Apocalipse, qualquer lugar que você for lá buscar, traz para cá, para você ver se não é um engano terrível. Se você não ler, não procurar saber, e também não tiver a revelação do entendimento da mente perfeita, você vai andar no engano. Por isso que os enganadores, os lobos famintos e vorazes, que não perdoam o rebanho, eles buscam a fonte lá, para te manter cativo e meter a mão no teu bolso. Jamais tu vai poder me dizer que eu meti a mão no teu bolso. Ainda que eu não seja contra, se você dá, porque você recebeu do entendimento, eu te digo a mesma coisa que está escrito lá e que você sabe das cartas de Paulo, quando Paulo disse, todos não têm o direito? Muito mais nós. Ou seja, muito mais eu tenho esse direito. Mas eu não vou me aproveitar desse direito para estar pondo em dificuldade do entendimento do que eu falo. Entendeu? Agora, esses pecadores que vai levar para o túmulo, permanecendo até chegar no túmulo, eles pegam o dinheiro do sacrifício do enganado. Para isso ele tem que usar a Bíblia para poder enganar. Se você lê a Bíblia, você sai do engano. Por isso eu incentivo o indivíduo a pegar a Bíblia e ler. Para os enganadores não fazer a pesquisa deles lá e vem meter a mão no teu bolso. E você, que já está vivendo isso aí, porque o inferno já está na tua mente, da mesma forma que você montou, criou o seu Deus, você criou a sua religião, a sua crença, da mesma forma, você já está vivendo o que você criou. Se você criou o inferno na sua mente, você já está vivendo ele já antecipado aqui, com medo de ir já estando. Quem não crê já está condenado. Aonde que tu viu isso, rapaz? Deus te falou? Ele chegou assim, plena frente sua assim, se colocou e falou
que existe essa salvação depois da morte? Uma salvação eterna? Ah, rapaz, eu não acredito nesse seu Deus, não. Esse seu Deus fala muita coisa estranha. Deixa eu te falar aqui. Você está contemplando esse momento que você está vivendo? Aí onde você está? Não importa o que você esteja fazendo, você já está vivendo. Tudo isso que você está vivendo aí já é uma eternidade. Essa é a eternidade. Para o homem, ele vai morrer e vai descer à sepultura. E vai virar pó, porque do pó ele veio. Agora, esse entendimento, esse conhecimento dessa mente perfeita, se é que você tem, tudo isso que você está podendo contemplar aí é eterno. Não existe vida do animal depois que descer a sepultura, não. Só se for comido por outra natureza, animal, e for vivendo aí nesse corpo aí. Eu estou falando de um raciocínio lógico, meu nobre. Presta atenção. O raciocínio lógico, ele é eterno. Raciocínio lógico e perfeito. Quando eu digo, fala comigo, eu sou perfeito, você vai repugnar. Você sabe por quê? Porque você e todos os cristãos, os servos do Deus vivo de vocês, só vai te dar essa certeza após você morrer. Isso na tua mente. Então, na dúvida, é melhor você aceitar. Agora, você só vai reinar em vida depois de morto. Aqui, ó, seu Deus não disse nada. Porque se ele falou para você, ele só tem você? Ah, não, que está escrito na Bíblia. Morreram todo mundo. Não tem nenhum deles. Inclusive Jesus também. Cadê Jesus? Cadê os apóstolos? Cadê a esperança que eles morreram esperando e estão esperando até hoje? Igual você vai morrer e quem vir daqui, se esse áudio meu ficar gravado aí de alguma forma, daqui a 1 milhão de anos vão estar esperando igual estão esperando hoje. Isso é a verdade, rapaz. O que você sempre ouviu foi engano, ainda continua pregando engano. Então, aí você já volta de novo naquele princípio das nossas conversas. Mas vamos dizer que Deus tenha criado um Adão, e que esse Adão desobedeceu, e todos desobedeceram por ser filho dele, e todos estão pagando pelo prato que não comeu. Que se foi Adão que comeu, o que tu tem com o teu pai? Por isso que você precisa ser adotado por outro. Mas Deus não tem filho adotivo, não. Deus não tem filho pagão, não. Deus não é padrasto, não. Inclusive, esse Deus aí que tem filhos ou criaturas, isso é um Deus criado pela mente humana. Ninguém prova a existência de Deus se não for o próprio homem. Aqui, ó, eu aqui falando eu só digo que Deus existe por conta da minha existência. Você tá ligado? Aí, bobagem pura. Vida não tem outro lado. Você tá querendo que tenha uma vida do outro lado? É engano. A vida é essa, é única e eterna. Bom, já é um bom começo. Se você consegue conversar comigo, significa
que você tem a chance de se libertar do engano que os pastores que não me aceitam, porque eles querem permanecer no engano, nem é querer, né? Porque não tem escolha para isso não. Eles têm que ficar do jeito que eles estão, porque isso é eterno. Essa questão aí de pastores, de do que você puder imaginar. Se você já está me ouvindo, se eu alcançar um, já é tudo que eu preciso para mim. E outra, ninguém aqui do grupo está participando, talvez nem esteja ouvindo nossas conversas. Mas uma coisa eu vou dizer para você: tudo que eu queria seria alguém que me ouvisse. Se eu alcançar um, já tá bom. Para ele sair do engano e viver o reinado que foi estabelecido até o dia de hoje, ninguém reinou. Porém, os que recebem a abundância desse conhecimento que eu estou passando para você, e você está me ouvindo, como você disse que os cristãos não ouvem, mas você ouve, esses reinarão em vida. Você quer ou não que os demais reinem em vida? E outra coisa, só vão reinar em vida se for um eleito predestinado, porque senão vão permanecer no engano. Nas conversas aí dos que foram enganados lá atrás, eu só vou te dizer por que que é ilegal. Porque quem prega o dízimo, ele prega o medo, o engano, para que aqueles seus ouvintes, os seus seguidores, esses venham ficar com medo de pecar, morrer e ir para o inferno. Aí fica lá, ó, querendo comprar a salvação, entendeu? Na inocência. Ficam achando que já está fazendo tudo, dando o tudo que puder. Aí pegam lá os dízimos e ofertas, não sabe nem o significado do dízimos e ofertas. Aí é para construir templo. Ah, é para construir, mas aí vem através do medo. Para vocês, né, que eu já dei meu dízimo uma vez, eu nasci dando dízimo, nasci dando oferta. Minha mãe pegava, me dava uma moedinha e eu sentava lá no banco e quando passava a sacolinha eu botava lá minha moedinha lá. Ah, então foi por conta disso que você alcançou o reinado. Nada a ver, nada a ver. O reinado da mente perfeita é só você identificar que você está aqui para cumprir uma missão e essa missão tem que ser perfeita, não importa qual seja. Não foi nada por conta de valor, de dinheiro que deu ou que dá. Ah, quero ajudar. Aí fica construindo essas obras faraônicas aí, cada castelo, cada riqueza. E os seus doadores vivem na fome, na miséria de entender o que é ser a vida perfeita, pura, santa e verdadeira, e que não há nenhuma condenação. A Bíblia diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? O problema é o Cristo Jesus. Os cristãos também pregam isso aí. Os líderes religiosos também pregam isso aí. Dizem que aceita Jesus como Salvador e vive aí gemendo com medo de ir para o inferno. E se não abrir a tranca para ele ser livre, se abrir, eles metem o pé na jaca. É, mas aí no caso aí você está falando de três pessoas distintas.
Eu prefiro ficar naquela onda da herança recebida. Dizer, eu e o Pai somos um. Então, quer dizer, quando eu e o Pai, então tem duas pessoas distintas aí. Eu e o Pai. Ah, não, esse E é uma conjunção de ligação. Nada a ver. Não existe eu e o Pai. Só se eu estiver falando para alguém. Para você, por exemplo. Eu e o Pai somos um. Mas não tem nem Pai, nem Filho, nem Espírito Santo, tem nada. Tem a vida. Mas se não permanecer até o fim, sai do engano, rapaz. Senão você vai permanecer até o fim no engano. No engano das religiões. No engano do medo. Na palavra de engano. Vou dizer para você uma coisa: o seu Senhor, o seu Jesus, não conheceu o inferno. Inferno, segundo lá as narrativas bíblicas, a história da Bíblia, que você deve conhecer muito bem, o inferno foi aquilo que os homens naturais da época dele fizeram na vida dele. Igual você procura os seus fazer inferno na vida das pessoas que desconhecem esse inferno. É como o nosso companheiro aí falou, que o homem tem medo do desconhecido. Você vai temer o que não é conhecido? Então era aquilo que faziam lá com o Jesus de Nazaré, segundo as histórias, que ele falou, ó, não temas que possa matar tua carne e teu corpo. Antes tem mais aquele que pode fazer perecer tanto o seu corpo, esse corpo seu aí, animal, porque corpo e sangue não pode herdar o reino dos céus, esse corpo aí fazer perecer tanto o corpo quanto a tua alma. Aí, ó, teu corpo e tua alma que vão morrer, você viveu hoje aqui já vivendo no inferno porque fizeram o inferno na sua vida. É o que você prega. Pregaram para você o inferno, não foi? Aí você aceitou Jesus com medo de ir para ele, não foi? Fala comigo. Olha aqui um erro aqui. Você falou que eu detesto, não falei essa palavra detesto, não. Você que tá botando aí essa palavra detesto aí. Porque eu vou detestar algo que não existe, que foi você que criou, tá na tua mente essa existência desse pai aí que não poupou nem o filho dele. Eu vou detestar uma coisa que eu vejo que não é nada disso? Assim como não existe um Deus ali vagando aí pelo universo aí, não existe também as outras fábulas. Isso são fábulas. Se houvesse um Deus em algum lugar, ele precisaria estar existindo em algum lugar, e seria aqui. Eu. Por que que ele vai ficar lá? Lá onde? Longe da minha pessoa. Isso, oh, rapaz, você não fala uma coisa dessa, não, rapaz. Isso é o ranço que eu tô falando dos cristãos. Que eles criaram um pai, botaram um pai lá num trono, lá num lugar lá, e deixou os filhos deles aqui abandonado, órfão, e foi para lá e tá deixando o couro comer aqui, e tá para lá e não tá nem aí para. Mas que coisa que esses indivíduos criam na mente dos outros, querendo criar isso na minha mente. Não tem Deus em lugar nenhum, não, rapaz. O Deus está aqui. Eu e o Pai somos um? Eu sou um. Se você quiser ignorar a minha fala, não tem problema não. Jesus falou assim, ó, quer ser meu discípulo? Você quer ser meu discípulo? Você aí quer ser meu discípulo? Ah, não, Deus o livre, quero ser discípulo seu, nada. Pois é, mas Jesus queria discípulo, eu não quero discípulo, eu falei isso desde o início. Não quero seguidores, mas Jesus queria fazer discípulos e seguidores, porque ele estava antes da cruz. Então ele falou assim, ó, quer ser meu discípulo? Toma a tua cruz e segue-me. Só ele que foi pendurado lá, ele e dois ladrões.
Brincadeira, tinha muitas cruzes naquele dia lá. Só que ele ficou no meio de dois ladrões, mas tinha um exército para mais de 5.000 crucificados, porque ia contra lá o governo de César Augusto. Aí vem com essa ideia para mim. Jesus morreu, Paulo morreu, os discípulos morreram, e todos que vieram antes de mim morreram. E eu estou aqui. Na palavra de quê? Do engano? Na Bíblia? O seu Jesus é aquele? Aquele lá foi o Jesus criado por aquele povo, rapaz. Não é porque eles andaram no engano que eu vou ser obrigado a entender que eu estou no engano também, não. Estou fora do engano. Você, por ser cristão e seguidor da palavra, a mesma palavra que do engano que eles andaram enganados lá, vê se eles não andaram enganados. Estão esperando Jesus até hoje, não é? Que Jesus prometeu voltar e até hoje não voltou. Vai se passar milhões e milhões de anos e o seu Jesus não vai voltar. Por quê? Porque aquilo foi uma palavra de engano. Você está na esperança do seu Jesus vir? Se ele viesse hoje, você seria o primeiro a tirar a primeira pedra, por causa do seu pecado. Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Aí você tem pecado, sai fora, né? Igual lá os covardes fizeram. Tava todo mundo sendo inocente, sendo pecadores. Aí não atirava a primeira pedra. Aí você é o primeiro a matar o Jesus? Se ele se manifestasse hoje aqui, falando com você? Que para você matar o Jesus não é matar a carne, não. É enganar. Você vai enganar o seu Jesus. Tentar, né, pelo menos.